pastor Oséias conosco e do irmão Fernando. Pastor Oséias tem marcado a nossa vida desde o momento em que atendeu a nossa solicitação, nosso chamado para esta ocasião, estarmos juntos com ele aqui. E desde então temos orado, passamos 40 dias, irmão Solon, orando pelo pastor Oséias. 40 dias, pedindo a Deus que abençoasse a sua vida. E ele estava compartilhando conosco a sua alegria em saber que a igreja estava por ele orando. Apresentamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. E agradecemos ao Senhor por esta oportunidade de culto ao Senhor. Que tudo o que aqui aconteceu até então e vai nos ainda acontecer, sejam tão somente para o louvor e glória do teu santo nome. Ó Deus, pedimos e intercedemos pela vida da nossa irmã Aldísia, para que ela seja totalmente recuperada para o louvor e glória do teu santo nome. Louvamos ao Senhor pela presença da nossa irmã Carmosina aqui conosco, o que nos traz nesta noite muita alegria. E louvamos pelo que o Senhor já tem feito em sua vida. Mas neste instante ainda, ó Senhor, rogamos pela palavra que nos será ministrada a partir de agora, que ela possa encontrar guarida em nossos corações e em tudo nos fortalecer. Usa o teu servo como instrumento em tuas mãos e abra os nossos corações, as nossas mentes para o bom entendimento da tua palavra. É o que oramos e agradecemos em nome e pelo amor de Jesus. Pastor Zé, fale, não tem pressa para terminar. Até meia-noite. Deus abençoe. Meus irmãos, boa noite. Boa noite. Que a graça do Senhor continue superabundando nesse lugar. Amém. Obrigado pelo carinho, pelo amor. Amanhã à noite, na minha despedida, eu vou citar todas as pessoas que tanto têm me acolhido aqui com muito carinho mesmo. Rever Solon é sempre rever um grande amigo. Quando o Solon me conheceu, eu acho que eu ainda era um seminarista. Quando eu preguei pela primeira vez na primeira igreja batista em Tarantim, e de lá para cá essa amizade tem crescido. Nós agradecemos ao Senhor pela vida do nosso irmão. Vamos ler a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, a partir do verso 14. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, a partir do verso 14. Nós vamos ler esse texto e vamos terminar o sermão que ontem nós introduzimos, na abertura do nosso aniversário, 74 anos da primeira igreja batista em Itambé. Agradecer mais uma vez ao pastor Firmino por todo o amor, por todo o carinho. Muito obrigado, pastor. Efésios 3, a partir do verso 14, Paulo vai dizer: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Desejo de Deus é que seu povo viva como uma família, uma grande família espiritual que tem apenas um só Pai. Verso 16: oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Explicamos ontem à noite que por meio desse poder que o Espírito nos concede, Cristo faz morada em nós, não de maneira temporária, mas de maneira fixa, permanente. Cristo residindo em nós, porque Ele é o Senhor da nossa vida. E a partir desse Cristo em nós, começamos a amar uns aos outros, começamos a respeitar uns aos outros, começamos a experimentar a graça dele que nos une e faz com que vivamos bem em família. E nós começamos a destacar a possibilidade de que esse Cristo em nós faz com que a sua presença cada vez mais se intensifique, e a partir daí o bom perfume dele vai se exalando pelos nossos poros. E aí nós temos forças para que vivamos em comunidade, em família. A igreja é uma família, a igreja é uma coletividade, a igreja é uma comunidade que deve experimentar uma coisa que deve ser a tônica para a sustentabilidade da caminhada da igreja: a unidade. Você vê toda a carta de Paulo aos Efésios, tudo que ele quer é que o povo de Deus viva unido, gravitando em torno da mesma visão, a visão do reino de Deus. Um povo que é gerenciado, norteado, administrado
por aquilo que realmente representa a vontade de Deus, que deve ser soberana entre nós e em nós. Então, comemorar mais um aniversário é repensar se nós somos essa comunidade e se nós estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus para as suas comunidades de fé que são espalhadas por todo o planeta. Sou pastor apenas de uma comunidade de fé, chamada Primeira Igreja Batista em Teixeira de Freitas. Pastor Firmino é pastor titular de uma comunidade de fé. Só que um dia todos estarão juntos. E por isso precisamos, como comunidade pontual, uma comunidade local, uma comunidade inserida no município, uma comunidade que está aqui, que foi escolhida por Deus para ser um veículo da sua graça para esta cidade, para esse município, repensar constantemente, periodicamente, sobre as suas atitudes, sobre as suas posturas e, sobretudo, sobre os seus posicionamentos em Cristo. Uma vez que o Novo Testamento tenta nos provar que a realidade do crente é estar em Cristo. É algo posicional. E estando em Cristo, geralmente os nossos comportamentos, eles funcionam de uma maneira muito mais saudável. E aí começamos a viver em comunidade, e o povo que vive fora dos portões dessa comunidade olham para nós e percebem que nós somos diferentes, que nós estamos firmados em Cristo, que nós somos uma comunidade que representa esse sinal histórico do reino de Deus aqui nesse universo. Mas Paulo, ele vai continuar pedindo algumas coisas para a Primeira Igreja Batista também em Itambé. Primeiro, ele pede para que Cristo fortaleça essa igreja por meio do seu Espírito, dando força, iluminando, revigorando, ressignificando a caminhada dessa igreja, sobretudo porque em cada cristão, Cristo habita, Cristo reina, Cristo não está alojado, Cristo não é um pairocos, lembra de ontem? Não é alguém que está pernoitando em Itambé. Cristo é morador fixo aqui nessa cidade, é morador fixo aqui nessa igreja. Agora, como é que Paulo continua o texto? Dizendo o seguinte, e olha também, vem comigo, para que, estando, o que, irmãos? Arraigados e alicerçados em amor. Olha aqui para mim, presta atenção. Olha que coisa fantástica. É preciso que nós entendamos, e quem afirma isso é o John Stott. Ele diz assim, grande comentarista que por sinal faleceu tem pouco tempo, e com certeza deixou um legado fantástico por tudo aquilo que ele produziu como comentário expositivo da Bíblia. John Stott diz que a ideia central da carta de Paulo aos Efésios é dizer que em Cristo Deus está criando uma nova humanidade. Em Cristo Deus está criando uma nova sociedade. Em Cristo Deus está criando a sua família. Deus está ressignificando a história do seu povo. Logo, em Cristo nós temos algumas prerrogativas, só que para essas prerrogativas serem nutridas e alimentadas por nós precisamos estar arraigados e alicerçados em amor. Por quê? Para vivermos em comunidade, comunidade de fé, comunidade que proclama o Evangelho de Cristo, comunidade que representa o sinal histórico do reino de Deus, comunidade que encarna a vontade de Deus para este povo que vive aqui nessa terra. É preciso que nós entendamos que o Evangelho deixa muito claro que para vivermos em família, em comunidade de fé, comunidade que proclama o Cristo ressurreto, essa comunidade precisa entender que o amor é a tônica dos nossos relacionamentos. Que o amor tem que ser essa mola propulsora. O amor tem que ser essa força motriz. O amor tem que ser exatamente a fonte que fabrica, que elabora e que promove essa harmonia e essa atmosfera cheirosa, marcada pela nossa alegria de estarmos juntos, marcada pela possibilidade de nós entendermos que nós não estamos aqui por acaso, que esta igreja não pode ser entendida apenas como uma instituição. Essa igreja precisa ser concebida como sendo povo de Deus no meio de uma cidade que vive em escuridão, vive em trevas, e por meio desta igreja, por meio dessa comunidade que se alimenta em amor, que se nutre em amor, que se fortalece em amor, que está arraigada e alicerçada em amor, quem está fora dela percebe que de fato nós somos discípulos de Jesus Cristo. Que há algo diferente aqui nesse lugar.
Há algo nesse lugar aqui que encanta, que atrai, que seduz, que faz as pessoas se sentirem movidas a querer conhecer mais a Deus. E nós vamos entender isso, irmãos, compreendendo duas metáforas que estão no texto: a metáfora arquitetônica e a metáfora botânica. E se colocarmos na ordem correta do texto, é a metáfora botânica que aparece em primeira instância, depois uma metáfora arquitetônica, porque primeiro o texto fala de estando arraigados. Esse termo significa estando com raízes. Por isso que Paulo diz que o cristão é como uma árvore que vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai se alargando, vai se evoluindo, mas uma árvore que cresce porque tem raízes profundas. Por quê? Porque o verdadeiro amor, o amor do Evangelho, ele é um verdadeiro contraste. Porque em amor nós nos tornamos pessoas profundas. Sem amor nos tornamos pessoas superficiais. O mundo está do jeito que está, o mundo está desequilibrado, desgovernado e desnorteado, porque o mundo é marcado por uma superficialidade. As pessoas transitam pela superfície, tudo é muito cosmético, tudo é muito aparente, mas sem profundidade, sem sentimento verdadeiro. Tudo é muito exterior, mas por dentro está todo mundo quebrado e absolutamente alquebrado. E agora Deus vem e diz assim: na minha nova sociedade, eu preciso que as pessoas estejam arraigadas em amor, como se o amor fosse o solo onde a nossa vida ela deve ser plantada. Porque se você ama as pessoas e esse amor não é sincero, esse amor não é verdadeiro, esse amor não tem raízes, esse amor não está arraigado, esse amor não tem como ele se desenvolver, esse amor não tem como ele crescer diariamente, então esse amor ele é fajuto. É por isso que nós amamos hoje e amanhã odiamos a mesma pessoa que ontem foi objeto do nosso amor. É por isso que percebemos o quanto até mesmo aqueles que são membros da comunidade desistem de sua comunidade, porque talvez o sentimento que eles tinham pela igreja era um sentimento frívolo, um sentimento pueril, um sentimento absolutamente efêmero, absolutamente superficial. Bastou que acontecesse qualquer coisa na comunidade, ele vai embora, ele migra, ele muda para outra igreja. Por quê? Porque ele ainda não entendeu que o verdadeiro amor, ele supera os nossos desencontros. O verdadeiro amor, ele supera os defeitos do outro. O verdadeiro amor faz você transpor aquilo que no outro é diferente e aquilo que no outro te incomoda. O verdadeiro amor faz você até mesmo ir ao encontro do outro, a despeito do outro ser diferente de você, mas você decide amar, porque o verdadeiro amor não é fruto de um sentimento. O verdadeiro amor é uma decisão que eu tomo deliberadamente. Eu decido amar a minha igreja, eu decido amar o meu pastor, eu decido amar os meus irmãos, eu decido amar a Deus, eu decido amar essa cidade. E quando esse amor tem raízes, apesar dos pesares, ele permanece firme, ele permanece pujante, e eu continuo amando, porque sem amor a vida não tem graça. Mas esse amor, além de estar arraigado, ele precisa estar, aí vem os arquitetos, não é mais botânica, é arquitetônica a metáfora, é arraigado e alicerçado. Se na metáfora botânica o amor tem que ser o solo onde a vida deve ser plantada, na metáfora arquitetônica alicerçada, o amor deve ser o quê? O fundamento onde a vida cristã tem que ser edificada. Um amor que não tem raízes, e um amor que não tem esteio, não tem chão, não tem alicerce, e não tem uma sapata boa, consistente, é um amor absolutamente frágil e vulnerável. E Cristo está querendo dizer o seguinte: gente, lá fora todo mundo ama, mas esse amor que é cultivado lá fora, ele não tem raízes, ele não tem fundamento. É por isso que as pessoas brigam muito lá fora, e por isso aqui dentro ninguém briga. Lá fora basta apenas um motivo para que alguém saque uma arma e dê um tiro na cabeça do outro. Aqui não. Aqui todo mundo deveria. Por que eu coloco o verbo deveria? Porque eu sei que aqui é igreja como a minha. Aqui também tem gente, não tem? Aqui também tem humanos, não tem?
Aqui também tem pessoas que estão passando por um processo contínuo de purificação e de transformação. Mas para o texto bíblico, aqui dentro, e dentro não estou falando de 4 paredes, entende? Não cometa o erro de você reduzir o texto bíblico a uma leitura simplista e superficial. Eu não estou falando de estar dentro das 4 paredes, mas dentro do corpo, dentro do rebanho de Deus, dentro da nova humanidade criada em Cristo, dentro da nova sociedade formatada e formulada pelo caráter de Cristo. Dentro dela não pode haver qualquer tipo de amor que não consiga ser profundo. Por isso que viver em Cristo é ser desafiado todos os dias. Viver em Cristo é você olhar para dentro de si e muitas vezes fazer essa leitura inflexiva, dar um mergulho no seu ser, dar uma olhadinha para dentro, fazer uma introspectiva e tentar visitar, tentar conhecer, tentar diagnosticar, tentar garimpar, talvez sentimentos que ainda roubam, que ainda lipoaspiram de nós, aquilo que deveria sustentar o nosso amor pelo Evangelho de Cristo, pela palavra de Cristo, pela igreja de Cristo, pelo pastor de Cristo, pela denominação de Cristo, porque sem esse amor, irmãos, tudo que fazemos é superficial e muito raso, e sem amor, esta igreja não conseguirá ganhar essa cidade para Jesus, porque Jesus foi muito claro. Olha para mim, quando vocês tocarem bem, eu quero até falar para o menino que toca bateria, que eu vou levar você, filho, para a minha igreja, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Porque além de tocar bem, é um rapaz bonito, simpático. E eu gosto de homem que veste uma camisa rosa. Um homem que veste a camisa rosa deve ser muito homem para vestir uma camisa rosa. Mas esse cara toca bem. E você participa de um culto desse, os caras tocam bem, as minas cantam demais. Não precisa, ninguém precisa na Paula Valadão aqui. Que coisa maravilhosa. A igreja está cheia. Quando eu entrei nessa igreja aqui, eu falei para o pastor que me lembrei muito das igrejas que eu vejo lá nos Estados Unidos, porque os americanos vieram para cá e a igreja é igualzinha que a gente vê lá, a Igreja Batista nos Estados Unidos. Ah, que coisa linda! Já tirei uma foto, vou postar no Face. Que coisa maravilhosa tudo que está acontecendo aqui. Quero lhes garantir que a estética não muda ninguém. Quero lhes garantir que não é um louvor bonito que vai mudar o caráter de alguém. É muito bom, é maravilhoso. Mas o tempo está passando, eu estou ficando velho. E eu já usei muita técnica, eu já usei muita retórica, achando que seriam essas ferramentas. Não deixei de usar, mas estou consciente de que as pessoas que vieram hoje à noite, aqueles que saíram de suas casas e dispuseram a vir aqui, na verdade o que vai mudar a vida deles é se eles entraram aqui e perceberam que há nesse lugar o amor profundo de Cristo Jesus. O amor que acolhe, que respeita, o amor que ama, o amor que não olha para a qualidade da roupa, nem para a altura, nem para a cor da pele. O amor que não se importa com o poder aquisitivo, mas o amor que abraça com muito carinho, com muita profundidade, porque até mesmo os nossos abraços hoje são muito superficiais. Até mesmo a nossa maneira de dizer eu te amo é muito mecânico. Falamos porque alguém disse, não porque realmente estávamos querendo falar. Por isso que eu digo, quando eu disser para você, diga para o seu irmão, fale se você quiser, porque é até melhor não falar do que falar, sendo que aquela verbalização não passa, talvez, de algo que você queira impressionar o outro, mas não vai tocar o outro, porque o verdadeiro amor tem que ser espontâneo. O verdadeiro amor tem raízes, o verdadeiro amor vem das entranhas, o verdadeiro amor, ele puxa de dentro o que você tem de melhor para oferecer para o outro. Ah, irmãos, o meu pedido a Deus é que nesses 74 anos, o amor de Deus nesse lugar esteja arraigado e alicerçado no amor de Cristo Jesus. Amém. Porque senão o negócio aqui não funciona. Olha aqui para mim. Eu estava em casa, no meu gabinete, hora de baixar a voz, e recebi uma ligação muito inusitada. Se você está me ouvindo, preste atenção. Alguém ligou para mim dos Estados Unidos. Eu já tenho muitos amigos que têm vindo aqui, vindo lá periodicamente, mesmo sendo pastor aqui. E uma irmã que é ovelha de um amigo meu, pastor nos Estados Unidos, em Nova York, ligou dizendo assim: pastor, eu preciso da sua ajuda. Pois não, irmã.
ela foi autorizada pelo meu amigo a conversar comigo. Por quê? Porque o ex-marido dela mora aqui no Brasil. Só que esse homem, ele perdeu tudo. Perdeu a mulher e os 2 filhos por causa das drogas. E eu vou te mostrar através dessa história o que significa um amor profundo. E ela disse assim: pastor, eu não sei o que fazer, não tem mais volta, já estamos separados. Só que aconteceu algo agora que, se você não me ajudar, vai ficar mais difícil ainda. Diga, irmão, o que foi que aconteceu? Ela disse que ligou para o esposo, dizendo: ela trata-o muito bem. Querido, o nosso filho mais novo vai fazer aniversário. E ele não conhece o filho mais novo, porque quando ele saiu de lá, por causa das drogas, nem o filho que estava na barriga da mulher ele conheceu. E ela queria que o menino pudesse ouvir a voz do pai. O menino com 6 anos nunca viu o pai ao vivo e a cores. E ela só fez um pedido: olha, eu te peço uma coisa, você não é mais meu marido, eu sei que a gente está separado, mas te peço uma coisa: no dia do aniversário do meu filho e do seu filho, fique em casa em tal horário, porque eu vou ligar, colocar no viva voz, e ele, ouvindo a sua voz, ficará muito feliz, será um grande presente para a vida dele. Tudo bem, eu faço isso. Usuário de drogas. Passou o seu tempo, chegou o dia do aniversário. O bichinho se arrumou, ficou bonito, ficou bacana, ficou legal, ficou simpático. E o gurizinho simplesmente se posicionou. A mãe preparou um bolo, chegou do trabalho e disse: filho, agora vem um grande presente, seu pai vai falar com você. Aquilo gerou no coração daquele menino muita expectativa. A tensão era positiva, porque ele queria ouvir a voz do seu pai. E quando a irmã ligou, o menino já estava absolutamente posicionado na cozinha, o bolinho já pronto sobre a mesa, e a irmã disse assim: peraí, meu filho, antes de acender, vamos ligar para o seu pai, nós vamos bater os parabéns e vai ser uma festa. E quando ela ligou, quem atendeu? O pai do rapaz. Alô, como é que o senhor está? Bem, cadê fulano? Olha, fulano saiu. Como assim saiu? Saiu. Mas eu disse para ele que o filho dele estaria comemorando aniversário, e ele saiu. E você sabe o que ele está fazendo agora. O pai dele, o ex-sogro dessa moça, e ela começou a chorar. Ele está onde? Você sabe onde ele está e o que ele está fazendo. Ele ainda não foi liberto. Só que o menino estava ouvindo tudo. A mãe se vira para o menino, pensando que o menino teria um arrobo emocional, que o menino teria um surto psíquico, que o menino sairia gritando desesperado, chorando de forma angustiante. E a mãe diz assim: meu filho, você está bem? Claro, mãe, que eu estou bem. Como assim você está bem? Estou bem. Mas seu pai não pôde. Eu sei, mãe, já ouvi, e eu sei o que meu pai está fazendo. Foi isso que levou meu pai daqui, e eu não posso nem ter meu pai no meu aniversário. Tudo bem, mãe, liga não, acende aí a vela. A mãe acendeu. E lá, como é costume entre os americanos e os cidadãos americanos, você acende a velinha, o pessoal fecha os olhinhos, e o aniversariante faz um pedido a Deus, não conta para ninguém. E quando ele fez o pedido, a mãe se reporta a ele e faz a seguinte pergunta: meu filho, qual foi o pedido que você fez a Deus? E ela olha para ela e diz o seguinte: mãe, eu só pedi uma coisa a Deus. Eu disse: Deus, tudo que eu queria ouvir era a voz do meu pai. Mas eu não ouvi a voz do meu pai. Por isso, um pedido eu te faço: que no próximo aniversário, o Senhor me dê um pai curado e liberto do crack. Mas mesmo assim, Deus, saiba de uma coisa: eu amo meu pai, custe o que custar. Uma criança de 6 anos. Que amor é esse? Quem seria capaz de fazer isso aqui? Quem seria capaz aqui de ter um amor tão arraigado e tão alicerçado, que no dia do aniversário do seu filho, ainda ouve o seu filho dizer: eu ainda prefiro
amá-lo a rejeitá-lo. Esse é o amor, irmãos, profundo que Cristo quer que habite em nós. Mas também Paulo vai dizer que vocês também possam, lê comigo o texto, juntamente com todos os santos, o que, irmãos? Compreender o que? Quando vocês se sentirem incapazes de amar uns aos outros, leiam que vocês precisam, com todos os santos aqui da Primeira Igreja Batista também, compreender o que, irmãos? Leiam para mim: a largura, o que mais? O comprimento, o que mais? A altura, e o que mais ainda? E conhecer o amor de quem? Quando você quiser um referencial para você saber como é que ama, olhe para Cristo. E olhando para Cristo, você vai compreender as dimensões que configuram este amor que Ele tem por nós. Um amor que, segundo o texto, abre os braços para mim. Abre os braços. Espero que você esteja usando o Rexona como eu estou usando. Abre os braços, por favor, abre os braços. Todos. Abre os braços. Um amor que é largo. Bota os braços assim para frente. Um amor que é comprido. Coloca os braços para baixo. Um amor que é profundo. E um amor que é alto. Bora, gente. Fala, gente. Vamos lá. Um amor que é largo, gente. Não é grande, não. Um amor que é largo. Um amor que é comprido. Um amor que é e um amor que é. O seu amor tem que ser largo, tem que ser comprido, tem que ser profundo e tem que ser. E aí o John Stott diz o seguinte: eu não sei quem é que faz letras aqui, mas a gente lê um negócio desse na Bíblia e talvez algum douto aqui em letras possa dizer: ah, pastor, isso aí é uma questão de retórica do texto. Não, pastor, isso aí é uma questão de hipérbole poética. Não. Eu continuo advogando aquilo que o John Stott diz sobre esse texto. O texto, por mais que ele tenha conteúdo poético e hiperbólico, claro, mas o texto é para ser compreendido na sua literalidade mesmo. Sabe por quê? Aqueles que concordarem podem confirmar com um amém. Porque se o texto diz que o amor de Jesus ele é largo, é porque a largura desse amor consegue acolher a totalidade da humanidade. Basta apenas essa humanidade se abrir e acolher o seu perdão. Amém? Amém. Se esse amor que o texto diz, ele é um amor comprido, é porque ele é eterno. Ele não tem fim. Ele é de eternidade a eternidade. Deus nunca deixou de ser um Deus de amor. Até mesmo quando ele ficar virado, eu gosto. Quando ele diz assim: quando eu estive virado, eu preferi esconder minha face. Me escondi um pouquinho. O Deus abscôndicos no latim. O Deus que de vez em quando dá uma escondidinha, só para ver se a gente sente a vontade dele. E quando a gente volta a sentir a saudade, essa saudade profunda dele, ele aparece. É o Deus revelado. Ele vem e se apresenta e diz: eu me escondi só um pouquinho, mas eu estava louco e ansioso para mostrar o quanto eu te amo. Um Deus que tem um amor largo para nos acolher a totalidade desse município, a totalidade desse estado, a totalidade desse país, a totalidade desse universo. E ele diz: vinde a mim todos que estão cansados. Um amor que, além de ser largo, é um amor comprido, porque ele dura, ele é eterno, ele não é passageiro, ele não é temporário. Quando Deus me ama hoje, amanhã e sempre. Olha para Jesus para você lembrar que você vai dizer assim: amei você até hoje, vou te amar hoje, amanhã e custe o que custar. Só que esse amor também ele é profundo. Por que ele é profundo? Porque um Deus tão poderoso e tão santo, pasmem vocês, como pode um Deus tão extraordinário, tão absoluto, um Deus tão transcendente, como pode um Deus que não está circunscrito no tempo, como pode um Deus que criou tudo e criou todos, como pode um Deus tão fantástico, tão poderoso, tão onipotente, tão onipresente, tão onisciente, se fazer homem e vir até nós. E tem razão, porque ele é profundo, porque ele desceu e abriu mão da sua glória e veio estar entre nós, sentir as nossas dores.
sentir aquilo que nos atingia, aquilo que nos amarrava, aquilo que nos engessava. Um Deus que de tão profundo consegue amar também profundamente. Me desculpe os irmãos, eu sou de uma outra região. Se o que eu falar aqui é um xingamento aqui nessa região, não me leve a mal e me perdoe, porque um Deus tão grandão que vem até nós para morrer por mim e por você está dizendo que o amor dele é tão profundo que é capaz de acolher o mais lascado dos pecadores dessa igreja. O pecador mais absurdo que você conhece de Itabé, quer ver? Qual é a pior pessoa que você conhece aqui nessa cidade? Essa pessoa que você está pensando, o amor de Deus é tão profundo que consegue ir ao encontro dela. Ele assusta esse amor. Só que ele faz assim, ele acolhe, ele é largo. Ele também continua, porque ele é perpétuo. Mas é um amor também que desce as profundezas para ir ao encontro do pecador mais degradado, mais complicado, e pega esse pecador na profundidade do seu pecado, porque a graça de Deus é muito mais profunda que a profundidade do nosso pecado, e pega esse pecador que acolhe o perdão de Deus e o leva para o alto. Para onde? Para perto de Deus, para perto daquele que é amor, daquele que se fez homem, daquele que encarnou a sua graça, daquele que materializou a sua afetividade, daquele que veio estar entre nós e está conosco. Tem razão, porque o apóstolo Paulo, compreendendo tudo isso, diz assim: é por isso que nós somos mais do que irmãos. Mais do que o que, irmãos? Esta igreja está de pé, e esta igreja é vitoriosa, porque ela está arraigada e alicerçada no amor de Cristo. Porque essa igreja é tão falha como a minha, essa igreja é tão limitada como a minha, essa igreja é composta de gente que ainda está passando por um processo de mutação e de metamorfose espiritual. E por que é que essa igreja está de pé? Não é porque tem gente aqui boazinha, não é porque ninguém aqui é tão legal, não é porque os nossos fundadores eram super-heróis. Não, ele está arraigado. Você sabe por quê? Porque o amor de Cristo tem sustentado a história dessa igreja. E por isso essa igreja pode dizer em Romanos 8,37: em todas estas coisas, a morte de um pastor querido, um outro pastor que foi embora, e a chegada de um novo pastor, e gente que já foi embora, e gente que já desistiu também da igreja, mas gente que ficou, mas continua com algum ressentimento no coração. Aí Paulo diz: em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele. Olha como Paulo completa, olha a teologia correta. Nós somos, não porque somos tão potentes, não porque somos tão especiais, não porque temos tanta inteligência emocional para gerenciar as nossas crises e os nossos conflitos. Somos mais do que vencedores por causa daquele que nos amou. Por isso, estou convencido que nesses 74 anos dessa igreja, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação, nada em Itabé será capaz de nos separar do amor de Cristo que está em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que essa igreja está de pé. Fala para quem está ao seu lado: não é porque você é gatinho, não, porque Jesus nos ama, viu? Não, a igreja está de pé porque eu. Essa igreja está de pé porque eu sou um dos fundadores. A igreja está de pé porque eu tenho uma integridade intocável. Cuidado. A igreja está de pé porque aquele pastor que passou por aqui, nenhum pastor que passou por aqui sustentou essa igreja, exceto o amor de Cristo na vida desses pastores que passaram por aqui. Isso é bíblico. Por quê? Porque tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. E eu também não sou gatinho, pode ter certeza disso. Estou aprendendo esse troço aqui para ver se eu perdoo o que não preciso perdoar lá em Teixeira de Freitas. E o texto vai terminar dizendo o seguinte, Consolão: vamos junto? E conhecer o amor de... Posso continuar, irmãos, para terminar aqui? Posso terminar, meus irmãos, aqui rapidinho? E conhecer o amor de Cristo que excede todo. Não tem filosofia, não tem química, não tem direito,
não tem medicina, nenhuma área do conhecimento humano consegue abarcar a totalidade do amor de Deus. O texto diz, recebe tudo que você pensar sobre Deus, Deus é muito mais. Tudo que você achar que Deus já fez aqui, é porque a gente só vê certas coisas. Deus tem feito tantas coisas por essa igreja, de forma invisível, que a gente não tem nem como mensurar o que Ele tem feito aqui. E aí o texto diz, nada. Por isso, irmãos, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. É aqui que eu vou encerrar. Plenitude, palavra grega que vai aparecer em Colossenses 2:9, para dizer o quê? Quem sabe? Em Cristo habitou a plenitude da divindade. A mesma palavra grega está sendo usada aqui para dizer o seguinte, que por meio também de Cristo em nós, o divino pode habitar plenamente. Cadê isso aqui? Tem gente que pensa que, por exemplo, eu quero reconhecer o valor de cada expressão de fé que eu tenho aqui. Gente que pensa que crente que tem poder é o crente que ora e o cara cai. Que igreja que tem poder é quando o pastor fala e joga assim um paletó, o pessoal sai caindo assim. Que o crente da unção é aquele que quando ora, todo mundo se arrepia, sente aquela dorzinha lá na coluna, na espinha. Que isso é que demonstra que esse crente é cheio de Deus. Eu confesso aos irmãos que eu também já pensei assim. Sabe o que eu fazia? Ficava dentro do meu quarto pedindo, Deus, derrama sobre mim a tua unção, derrama, para que quando eu estiver pregando, o pessoal sinta um poder tão violento que alguém vai dizer assim, esse aí é o sucessor de Benihim. Aí Deus me mostrou uma coisa, que perfeição na Bíblia é uma outra coisa que a gente ainda não entendeu. Perfeito não é aquele que não peca, porque há alguém aqui nessa igreja que não peca? Se há, apresente, porque até agora eu não conheci uma pessoa que não peque. Só tem uma que já veio aqui e não pecou. Por que a gente diz fulano é homem de Deus? Porque nunca fez isso. Para a Bíblia, a perfeição não é uma questão de moralidade, também é, faz parte. Mas existe uma coisa que é principal na Bíblia. Você só alcança a perfeição na Bíblia quando você começa a amar como Jesus amou. O que adianta você ser uma pessoa que paga todas as contas em Cambé, mas quando a gente vai radiografar sua alma, a gente encontra ressentimentos no seu coração? O que adianta você ser alguém que parece ser uma referência de espiritualidade, mas dentro de você ainda há sentimentos que, se fossem expostos, muita gente aqui ficaria envergonhada dizendo, eu não acredito que aquele irmão, aquela irmã tinha aquilo no coração, aqueles instintos, todos nós temos. Por isso que a grandeza do Evangelho é quando Paulo diz assim, para que vocês sejam cheios de quê? Da plenitude. Então essa plenitude, ela nada mais é do que a possibilidade de você se tornar alguém que consegue amar as pessoas como Jesus amou. Isso é ser cheio de Deus. E aí Paulo vai dizer o seguinte, quer ser cheio de Deus? Amém? Amém. Você quer mesmo assim ser uma pessoa que encarna o divino? Pastor, essa linguagem é meio espírita, encarnar o divino? Não. Encarnação faz parte da teologia bíblica do Novo Testamento. A encarnação de Cristo. Cristo é o Deus encarnado. E por meio de Cristo, o divino também se encarna em mim. As pessoas olham para mim, e percebem Deus nos meus olhos. As pessoas olham para você e percebem isso em Conquista. Aqui. Lá em Tapetinho. Quando as pessoas olham para você, elas olham assim e dizem assim, é o próprio Deus perto de mim. Sabe quando é que elas vão dizer isso? Quando você começar, minha irmã, a amar esse marido duro, ignorante,
que não quer nada com Jesus, você fala assim para ele: você pode ser quem você quiser, eu vou te amar até o fim. Sabe quando é que isso vai acontecer? Quando aquele vizinho que fica botando aquela música alta que te perturba, você olhar para esse vizinho e dizer: Jesus, eu amo essa figura que está do outro lado aqui. É quando alguém que deve a você, deve aquela quantiazinha de 385 reais, não é nada de revelação aqui, só estou chutando. Aquela pessoinha que te deve aqueles 500, aqueles 2.000, e de repente você percebe que aquela pessoa realmente não tem condições nenhuma de te pagar, e você fala assim: esquece, eu te perdoo. Duro, né? É quando aquele irmão que te ofendeu tanto, você chega para ele e diz: I love you. Eu amo você, Tiju. Você é lindo, você é maravilhoso. Eu quero dizer que tem um irmão aqui, dentre tantos que eu já estou amando, que ele me conquistou. Tem uma música nessa música brasileira, baiana, que diz A Rocha. A Rocha é uma música que nenhum batista tradicional cantaria. Eu também não. Eu sou um cara muito tradicional. Só parece, né? Mas esse irmão me deu uma arrochada ontem, que o abraço dele foi tão sincero, que eu quero dizer para você, meu irmão Paulo, que é gente como você que me faz entender o que significa Jesus Cristo, que é verdadeiro. O cara me deu um abraço que eu senti o coração dele dentro do meu. Quase eu dava entrada no meu plano de saúde aqui ontem, mas tudo bem. Mas foi verdadeiro. Mas o nosso amor hoje é tão seletivo que talvez eu não sei se o seu amor consegue abraçar aqueles que nem sempre são socioculturalmente parecidos com a gente. Nosso amor é muito seletivo hoje. Mas obrigado, meu irmão. Obrigado, porque eu posso dizer uma coisa: eu vejo Deus em você. Vejo Deus no seu sorriso, irmão. Viu? E parece todo um pastorzinho, todo de gravata, todo bonitão. Ali a esposa dele, pastor, olha, é sua linda e maravilhosa. Deus abençoe minha irmã. Você casou com um homem de Deus, pastor desta igreja, dá testemunho sobre quem é este homem. Isso prova que o que esta igreja está precisando, o que essa cidade está precisando, não é nem de gente que fale muito bonito, não é nem de gente que fala o português corretamente, não é nem de gente que ande politicamente correto, porque a gente sabe que nós sempre estamos precisando melhorar em alguma coisa. Essa cidade só está precisando de uma coisa: que esse povo que é membro dessa igreja seja pleno de Deus. E como é que um cristão é pleno de Deus? Se ele consegue amar como Jesus amou. Amém. E vai acontecer uma coisa aqui nessa igreja. Vai acontecer o que o texto termina dizendo: porque aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que eu estou pregando, pedindo, pensando aqui para vocês, Ele vai cumprir isso na vida de vocês aqui, dia após dia, ano após ano. A Jesus seja a glória para todos sempre. Ficou o que no seu coração? Aí tem uma música que eu quero que os meninos toquem aqui. É a última. Não a da confraternização. Aqui fala sobre agora, só um minutinho. Todo mundo agora em pé. Vamos tentar tocar bem baixinho. Menino, Tchutchucão, eu te amo. Não é possível, irmãos. Não é possível. Será que é possível amarmos ilimitadamente? É possível? Ilimitadamente, é possível? Acima das nossas diferenças, acima dos nossos preconceitos. Ouça a canção. De um amor perfeito, um amor pleno, arraigado e necessário. Perdão e compaixão, todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as
falhas e temores. Precisamos amar dessa forma as pessoas. Enche meu viver. Essa é plenitude, minha vida, vida em fé. Para seguir meus passos. Para seguir meus passos. Tudo foi por amor. Tudo foi por amor. Amanhã eu vou pregar sobre o Salmo 133. Leia ele hoje à noite. Você vai entender o que significa essa unidade plena na casa do Senhor. Pai, o Evangelho é muito claro. É por amor que as coisas acontecem. Um amor arraigado, um amor profundo, um amor largo, um amor comprido, um amor alto, um amor que consegue, Senhor, ultrapassar e consegue superar todas as barreiras e tudo aquilo que nos afasta uns dos outros. Este foi o amor de Cristo quando Ele na cruz morreu pela primeira igreja batista em Cambé. Foi por esse amor que Jesus deu a sua vida e disse: agora vocês precisam dar também a vida de vocês por amor aos seus amigos. Aqui estão os nossos amigos. Nesta igreja nós temos os nossos verdadeiros amigos. E como igreja, como comunidade que completa 74 anos, queremos declarar, Senhor, que é por amor que nós queremos te servir, é por amor que nós queremos estar aqui, é por amor que nós queremos evangelizar, é por amor que nós queremos ganhar essa cidade para Jesus, é por amor que nós queremos ganhar a nossa família, os nossos cônjuges, os nossos filhos, porque é um amor que destrava, é um amor que seduz, é um amor que atrai, é um amor que constrange, é um amor que consegue tocar profundamente no coração do outro. E sem amor, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu pregasse bem, ainda que eu cantasse bem, ainda que eu tivesse 74 anos de igreja, sem amor não há validade, não tem relevância. Mas Deus, enche esses irmãos agora com a plenitude da tua graça, com a plenitude da tua misericórdia, com a plenitude do teu amor, um amor sacrificial, um amor que rompe barreiras, um amor que ama aqueles que não merecem ser amados, um amor que perdoa aqueles que nos ofendem, aqueles que nos machucam, para que esta igreja, arraigada e alicerçada em amor, possa ser um sinal visível e encarnado, para que Itambé veja que esta igreja é lotada de discípulos de Jesus Cristo. Enche, meu Deus, faz essa igreja ser plena em amor, que é a minha oração em nome de Jesus. Podem se assentar, queridos, para o nosso pastor fazer as considerações. Diante de um cantor e um pregador como este, eu não preciso falar mais nada. Tem gente que diria assim, com falsa modéstia, né? Eu estou me sentindo pequenininho diante deles. Eu me digo com muita franqueza d'alma, eu estou me sentindo muito forte diante deles e muito grande diante deles, porque eles estão me sustentando com a palavra e com a música maravilhosa. Solon está de parabéns pela música, letra formidável. Pastor, que mensagem abençoadora que tem marcado profundamente o meu coração. Tentei pegar todas as palavras
talvez não tenha conseguido, mas o Senhor há de preencher nossos corações com a sua palavra, tudo o que ficar faltoso e tudo o que nós venhamos porventura a esquecer, mas que o amor de Cristo nos leve em paz aos nossos lares, nos abençoe, nos agracie, nos dê vida e vida com abundância e nos faça sentir a alegria de sermos servos do Senhor. Meus irmãos, o pastor Oséias é escritor e ele trouxe uma amostra de seus livros, um livro que fala sobre a sabedoria diária. O irmão Fernando, um jovem senhor simpático que está lá à porta, ele estará fazendo com que chegue aos cuidados do irmão e irmã que desejar adquirir um desses livros. O valor é bastante simbólico, não é um valor caro, para que você possa dizer assim: pastor, divida aí para mim em 10 parcelas. É um valor que você pode pagar em uma parcela apenas, e essa parcela instantânea, não é? Oi? E eu louvo a Deus pela vida do pastor e pelo que já tenho lido aqui no livro, que já tem abençoado a minha vida. Obrigado, Pai, por todas as coisas que foram feitas durante este dia e que realizamos em Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou de maneira tal que enviou Seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, derramar o Seu sangue naquela cruz, vertido naquela cruz, entregar o Seu corpo para que pudéssemos, Senhor, ter vida e vida em abundância, para que pudéssemos usufruir da eternidade e ter a salvação de graça em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado pela Tua palavra e pelo poder que ela representa para a vida do bom cristão. Obrigado, Senhor, porque ela nos alimenta, porque ela nos abastece, porque ela nos fortalece, nos vivifica, porque a Tua palavra é viva e eficaz. E há de ter feito nesta noite a transformação de muitas atitudes nossas. Há de ter feito nesta noite a transformação de muito de nosso caráter, de muito do nosso comportamento, e nos levado a entender melhor a relação que devemos ter com o Senhor e com a Igreja de Cristo Jesus. De modo que o amemos acima de todas as coisas e que amemos-nos uns aos outros com o amor do Senhor, a fim de que externemos isto através de nosso amor, de nossa gratidão, de nossa adoração, do nosso abraço e, ó Deus, da comunhão com os Teus servos. Deixa-nos, ó Pai, com a Tua palavra habitando em nossos corações, alimentando a nossa alma, nutrindo-nos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas agora, Senhor, permita que voltemos para os nossos lares em santa paz e que possamos deixar esta casa debaixo da Tua potente mão. E agora, Senhor, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno do nosso Deus e Pai, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todos nós reunidos neste lugar e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Vai em paz. Que Deus dê um restante de final de semana em paz. Uma boa noite na presença do Senhor. Aguarde o chegada do pastor, do salão, do pastor Firmino para o Senhor.